Bom, pessoal, então boa noite a todo mundo que está aqui, né? Bom dia ou boa tarde para quem vai acompanhar pelo YouTube. Vamos então iniciar a aula de hoje. É uma aula que vocês estão vindo da prova, né? Então, a aula passada foi a aplicação do questionário. Aparentemente correu tudo bem, né? Se vocês tiverem algum questionamento, alguma questão, dúvida sobre a prova, podem falar, né? A gente pode pautar isso no final, tá? E hoje é uma aula importante porque a gente vai iniciar a, a unidade 2 da disciplina, né? Então, é uma unidade que a gente vai iniciar um conteúdo novo, né? Um outro bloco de conteúdo totalmente novo em relação ao que a gente viu na unidade 1, né? E isso vai ter algumas implicações aqui, vocês vão ver, né, para o conteúdo, para a compreensão de vocês, para o desenvolvimento do nosso conteúdo. Então, na medida em que a gente avança, a gente vai também né, complexificando as coisas e compreendendo melhor, né? Então, hoje a gente vai iniciar essa unidade com esse objetivo, tá? De mudar o assunto, trazer outra abordagem, uma outra parte do conteúdo da disciplina, tá? Ah, Pessoal, então, o que a gente vai abordar hoje é o que a gente chama, né, de imagens e metáforas organizacionais. Então, é uma obra que foi escrita pelo Garrett Morgan, né? Essa edição que a gente está aqui é de 2010, mas a obra original é mais antiga que isso, né? Se não me falha a memória, eu acho que ela é do fim dos anos 80, início dos anos 90, alguma coisa assim. Então, uma obra que até hoje sobrevive, né? É um texto bastante conhecido, tá? E muito importante para a nossa área aqui, para a nossa temática, que é a temática de teorias organizacionais, né? Esse é um tipo de livro que eu recomendo que vocês comprem, se vocês puderem, se vocês forem escolher, né, algum livro para ter da disciplina, eu acho que esse livro do Morgan é um livro bem interessante para vocês, tá? É, de certa forma, um livro básico também, tá? Não é nada avançado, então por mais que a gente esteja avançando no sentido né, dos estudos que vocês tiverem em introdução à administração, o livro do Morgan é um livro já muito conhecido, tá? Ele é, como eu falei, básico para graduação, para esse nível de graduação, enfim, tá? Então, apesar de ser já uma abordagem diferente do que a gente viu anteriormente, como eu falei, esse conhecimento aqui é muito básico para vocês terem, por isso é importante que vocês conheçam, tá? Leiam, comprem a obra se puderem, inclusive, tá? Pessoal, antes de entrar né, nos detalhes de cada capítulo e de explicar o que são as imagens e as metáforas, o que é importante vocês entenderem para que vocês consigam compreender a obra como um todo? Então, aqui é como eu falei para vocês na aula passada ou algumas aulas atrás, né? Muitas vezes é importante você conseguir entender o que não está escrito no texto, né? E não só o que está escrito. Porque, por exemplo, essa obra do Morgan, algumas pessoas têm dificuldade de compreender, não gostam, é complexo, ou é muito teórico, ou não entendi, ou não consegue amarrar bem cada um dos capítulos, porque, na verdade, não consegue compreender o que não está escrito no livro do Morgan, né? E isso vocês só conseguiriam se vocês, primeiro, lessem o livro inteiro e depois tivessem essa capacidade de, com base no conteúdo do livro inteiro, entender, fazer inferência, interpretar, analisar o que o autor quis dizer em todas aquelas páginas, né? Como eu sei que muitos de vocês não vão ler o livro como um todo, então por isso que eu estou dizendo que o primeiro passo é vocês conseguirem compreender o que não está escrito, ou seja, o que de fato o Morgan está propondo ali. Para que serve essa proposta dele? Para que serve essa teoria, esse quadro teórico, esse quadro de análise organizacional do Morgan? Ele não declara isso com todas as letras. Como eu falei, você precisa ler, entender, interpretar cada um dos capítulos para chegar a essa conclusão. Então, o que é importante nesse sentido, pessoal? Antes de qualquer coisa, vocês têm que entender que a obra do Morgan é uma obra, uma proposta gerencial, tá? Ou seja,
o que ele vai propor aqui nos capítulos realmente não é algo que se propõe a ser aplicado, prático, que a pessoa lá no chão de fábrica vai fazer. A proposta do Morgan é uma proposta de pensamento gerencial do negócio. Ou seja, o Morgan oferece alternativas sobre como o gestor, o dono, o CEO, né, aquele cargo mais estratégico da empresa, da organização, vai pensar ela. Então, é isso que o Morgan oferece. Pensamentos, modelos de se pensar o negócio, modos de se analisar a organização e chegar a conclusões, de acordo com o negócio, de acordo com o ambiente, de acordo com a estrutura. Mas tudo que ele fala é pensamento gerencial, ou seja, está no nível de gestão da organização. Então, não adianta esperar numa obra como essa que ele, por exemplo, ensine a fazer exatamente o que ele está dizendo. Muitas vezes ele vai colocar uma proposta teórica que você lendo, interpretando, analisando, pode a partir dali tirar uma prática, com certeza, mas ele não vai demonstrar isso no livro. Tá? Então, isso talvez seja a coisa mais importante para vocês entenderem nessa obra como um todo e nessas aulas como um todo que a gente vai ter daqui para frente sobre esse livro. Tá? Ou seja, trata-se de um pensamento, de uma proposta gerencial da empresa. Ou seja, é para formar o seu pensamento, para formar o seu modo de pensar o negócio, não necessariamente de executar. Tá? Essa é a primeira coisa importante, como eu falei, que não está escrito no livro e que vocês precisam partir sempre dessa premissa. A gente vai estar falando de pensamento gerencial, de análise organizacional, algo que ocorre num nível de gestão e não de operação. Tá? A segunda coisa importante, pessoal, vocês vão conseguir entender o livro do Morgan e toda a obra dele na medida em que vocês conseguirem relacionar os capítulos do Morgan, né, ou seja, as metáforas, com o que a gente viu anteriormente. Porque é como eu alertei para vocês na última aula da unidade 1. A última aula da unidade 1 foi sobre análise organizacional, e a gente vai falar agora sobre análise organizacional. Então, como que vocês vão conseguir digerir melhor esse conteúdo? Na medida em que vocês vão ver que cada imagem, cada metáfora da organização que o Morgan apresenta, corresponde a uma escola teórica da administração que a gente viu na unidade 1. Então, vocês vão ver, por exemplo, que a imagem de máquina, agora proposta pelo Morgan, é completamente aquele modelo, né, teórico do Reed de racionalidade. Então, se você voltar lá na aula do Reed e ver o modelo proposto por ele, veja lá, o modelo teórico de racionalidade. Lembra que eu chamei de nova TGA? Então, que o Reed reorganizou a teoria geral e um dos modelos interpretativos que ele tem lá é o modelo da racionalidade. Vocês vão ver que esse modelo de pensamento, esse modelo de teoria, deu origem a várias práticas de análise organizacional que o Morgan chama de imagens. Por exemplo, a imagem de máquina corresponde ao pensamento, ao quadro teórico da racionalidade. Assim vai ser com o organismo, assim vai ser com a imagem dos cérebros, assim vai ser com a imagem de fluxo e transformação, assim vai ser com a imagem de cultura. Então, quanto mais vocês conseguirem relacionar as imagens e metáforas que o Morgan propõe, que são pensamentos gerenciais, de análise organizacional, com os modelos interpretativos da teoria que a gente viu na unidade 1, mais você vai conseguir compreender o que o Morgan está querendo dizer. Então, pessoal, essas são as duas coisas importantes para vocês entenderem essas aulas, esse conteúdo, esse texto. O que está sendo proposto é um pensamento gerencial aplicado, porém, um pensamento, um modelo de negócio, de análise. 2, cada modelo de negócio, cada análise organizacional, cada imagem e metáfora do Morgan corresponde a uma escola teórica que a gente viu já da administração, por exemplo, na aula do Reed. Tá? Vocês, tendo isso sempre em mente, vocês vão ver que o conteúdo vai ficar muito melhor de ser digerido. Tá? Bom, então, o conteúdo desse livro. Tá? Por isso que eu disse que talvez isso seja a coisa mais importante de todas essas próximas 8 aulas aqui para frente.
Então, nosso objetivo hoje aqui é analisar as metáforas e as imagens organizacionais do Morgan, né? E, bom, começando pelo começo, né? Como eu falei, aquilo que eu expliquei anteriormente é o que não está escrito. Vamos ao que está escrito, né? Um pouco. Então, o que o Morgan explica, né, sobre por que usar metáforas? E o que é essa proposta dele? Né? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que são metáforas. Né? Voltar lá para a escola, né, ver lá figuras de linguagem na língua portuguesa e ver o que são metáforas. Então, pessoal, metáfora é uma figura de linguagem na qual você, para simplificar o objeto que você está querendo explicar, você compara esse objeto com um outro objeto como modo da pessoa com a qual você está conversando entender aquilo que você quer dizer. Então, por isso que a gente fala que a metáfora é uma figura de linguagem usada em situações em que você quer simplificar um objeto que é complexo, compara esse objeto com algo que seja mais próximo que a pessoa, da pessoa que você está conversando, e assim, por meio dessa simplificação, ela vai entender. Então, isso é metáfora, pessoal. Então, o que o Morgan quis fazer? Como o que ele está propondo é um método, um pensamento de análise gerencial da organização, e a organização é algo complexo, qual foi o meio que ele escolheu para simplificar a organização como modo da gente conseguir compreender como ela pode funcionar? Se usando de metáforas. Então, essa é a justificativa do porquê ele usa metáfora. Bom, o gestor tem que fazer a gestão da organização. A organização é algo complexo. Eu preciso, para passar essa mensagem para as pessoas, eu preciso simplificar esse objeto. Então, eu vou, utilizando metáforas, propor para as pessoas modelos de negócios. Então, é isso que ele quis fazer. E por isso que ele usa como se fosse essa estratégia. Então, lembram que eu falei para vocês que estratégia é caminho, né? Então, ele precisa apresentar modelos de negócio, de análise organizacional. Qual é o caminho que o Morgan vai escolher para fazer isso? Metáforas. Então, ele vai se usar de figura de linguagem para poder simplificar a proposta dele e a gente conseguir compreender o modelo de negócio que ele quer passar. Então, é como está ilustrado aqui nessa tirinha, né? Uma moça querendo explicar para um rapaz, né, o que é o amor na visão dela. O amor é algo extremamente complexo, né? Pouca gente compreende. Então, para que ele entenda aquilo, a moça compara o amor ali, né, que é como uma flor. Ela precisa ser regada, bem cuidada. Só que o que acontece? Essa metáfora não é próxima do Armando, né? Ele, aparentemente, é uma pessoa que não cuida de flor, não entende dessa área. Então, ele não consegue compreender. Quando, na segunda tira, ela faz uma metáfora com algo que é mais próximo da realidade do Armando, aí sim ele consegue entender, né? Então, ou seja, quando ela, ao invés de fazer a metáfora do amor com uma rosa, faz com algo que aparentemente é mais da rotina dele, não sei se ele pode ser um mecânico ou alguma coisa, né? E ela fala, não, não é isso, o amor é como um carro, se você não trocar o óleo, uma hora não funciona mais. Aí ele conseguiu entender. Então, esse é o objetivo da metáfora, esse é o objetivo do Morgan nesse livro. Ao invés dele explicar os modelos de análise, os modelos de negócio que ele propõe, por um meio, vamos dizer, normal, ou seja, vou explicar aqui a organização máquina, falando que ela é uma organização burocrática e assim por diante, ele escolheu, comparando essa organização com algum objeto, simplificar a mensagem que ele quer passar. Então, é por isso que ele usa de metáforas, pessoal, né? E nesse livro, como eu falei, ele tem 8 capítulos de metáfora. O livro, se não me falha a memória, tem 10 capítulos. Tá? Um primeiro capítulo que ele explica o que são essas coisas, como eu falei, ele toca em vários pontos que eu toquei aqui, né? Depois ele propõe 8 metáforas, que são 8 modelos de análise organizacional, como eu falei para vocês. Então, cada um deles vai ser um tipo, entre aspas, de modelo de negócio, de decisões que o gestor poderia tomar no negócio dele com base nesse pensamento teórico, nesse modelo que o Morgan propõe. Comparando as organizações, como eu falei, cada um com um objeto. Então, máquina, né, organismo, como a organização funcionaria como se ela fosse um cérebro, né, como a organização funcionaria se ela fosse considerada uma cultura, né, como a organização funcionaria se ela fosse uma unidade política.
Então, são todas situações e objetos, pessoal, que simplificam a organização como modo do Morgan passar a proposta de análise organizacional que ele pretende. Tá? E nós vamos hoje abordar aqui máquinas e, em todas as aulas seguintes, uma metáfora por aula. Tá? Então, a próxima aula vai ser organismo, a outra cérebro. Então, essas vão ser aulas bem mais rápidas, tá? E bem mais objetivas, porque nós vamos abordar e vamos ter tempo para explorar um capítulo inteiro por aula. Tá? Hoje, começando por máquinas. Pessoal, então, é como eu falei, vamos começar pelo mais básico, né? Então, o modelo do Morgan, baseado em metáforas, como eu falei, são modos do gestor decidir como estruturar a empresa, baseada na ideia que ele quer passar. Aqui em máquina, né, o que o Morgan pretende dizer? Olha, há modelos de negócios, há organizações que podem ser estruturadas como se fossem máquinas. Né? Ou seja, ele, ao comparar com uma máquina, ele está dizendo que a organização também pode assumir um comportamento e características de uma máquina. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, é como eu falei, é que isso corresponde a todo o pensamento clássico da administração. Então, essa é uma proposta que o Morgan coloca e mostra como o gestor pode decidir, que representa completamente todo o modelo teórico da administração clássica. Então, como eu sempre falo para vocês, se vocês querem, então, entender como é o modelo de negócio baseado na ideia de que a organização pode funcionar como uma máquina, basta vocês conhecerem a teoria clássica da administração. Por quê? Porque a organização vista e funcionando como uma máquina vai basicamente reproduzir o que está escrito na teoria sobre essa visão de empresa. Então, o que a gente viu? Quais são os clássicos, né? Como eu já falei para vocês. Né? Quem são os cânones? O que dizem os cânones da administração clássica, da teoria clássica? Então, o que diz o Taylor? Que a organização tem que ter mensuração de tempos e movimentos, tem que ter divisão do trabalho. Lembram o que eu falei que é divisão do trabalho? É o organograma. O trabalho tem que ser bem especializado, né? Ou seja, o organograma tem que ser grande, porque ele tem que ser dividido. As pessoas são especializadas, não são generalistas. Há um alto índice de concentração, de controle, de poder. Né? Então, em geral, a organização centralizada. Então, se você olhar toda a teoria do Taylor, por exemplo, que diz isso, o que o Morgan fez? Reproduziu um modelo de negócio baseado nessa teoria. Então, por isso que aqui está escrito, né, e é isso que o Morgan começa explicando, que esse é o pensamento de empresa que vem lá da Revolução Industrial, que nasceu com as organizações militares, porque as organizações militares funcionam como máquina, né, baseado na administração científica, na burocracia e, às vezes, na burocratização. Então, lembram-se que burocratização é algo pejorativo. Então, o que está escrito ali é burocratização. Então, em geral, são organizações, não que necessariamente são, mas são organizações que correm um maior risco de terem uma burocratização, ou seja, uma burocracia excessiva. Né? Então, esse é o tipo de modelo de negócio baseado no que o Morgan chama de imagem da máquina, né? Metáfora da máquina. Onde que isso vai se aplicar, pessoal? Então, em quais organizações isso funciona? Né? Em quais organizações esse modelo de negócio vai ser mais efetivo? Não que ele não seja possível em outros, mas aonde que modelo de negócio onde ele vai contribuir mais? Né? Em organizações que têm essas características aqui. Então, uma organização que é extremamente rotinizada, que tem um tempo esperado para fazer as coisas, um modo esperado e padronizado, uma precisão esperada, né? Não é só uma analogia, né? Mas organizações que fazem uso geralmente de máquinas mesmo. Então, é um pensamento que não se reflete só na organização abstrata do trabalho. Fisicamente, em geral, também são organizações que vão ter algum tipo de mecanização na sua produção, né? Que é muito baseada em métodos e objetivos para funcionar e assim por diante. Qual que é o exemplo, ou um dos exemplos que a gente pode trazer disso, pessoal? Então, vejam esse Big Mac. Né?
por detrás desse Big Mac, pessoal, há, além da máquina que produz ele, uma organização completamente estruturada como máquina para fazer esse Big Mac ser exatamente como ele é. Né? Então, vejam, por exemplo, esse mesmo sanduíche que a gente come aqui em Brasília é o mesmo que a gente pode comer em Paris, por exemplo. Né? O mesmo sanduíche, exatamente o mesmo gosto, o mesmo tipo de pão, o mesmo alface, o mesmo molho, o mesmo sanduíche. Como é possível a gente comer esse mesmo sanduíche se ele não for produzido por uma organização rotinizada, padronizada, burocratizada, mecanizada? Né? Imaginem se o McDonald's de Paris tivesse a receita própria dele, do Big Mac. Não seria o mesmo. Né? Então, esse tipo de produto e de negócio exige uma mecanização alta. Vejam aqui esse exemplo, pessoal, que eu estou trazendo para vocês, que é literalmente copiado, tá? Na verdade, adaptado dos manuais de treinamento do McDonald's. Tá? Então, isso aqui não é um exemplo abstrato, não é nada disso. É verdadeiramente praticamente um copia e cola do manual do McDonald's para fazer o Big Mac. Tá? Então, é um exemplo real. Pessoal, deem rapidamente uma lida nisso, né? E vocês acham que tem algo que chama a atenção de vocês nesse texto? Né? Falem aqui pelo chat ou se quiserem comentar. O que chama a atenção de vocês nesse texto? Né? Várias coisas, mas o que chamaria a atenção de vocês nesse texto, lendo, sabendo que esse aqui é um manual sobre como produzir um sanduíche, pessoal? O que vocês, como administradores, como gestores, chamaria a atenção de vocês ao fazer uma análise, né, por exemplo, desse trabalho, uma análise do trabalho de fazer um Big Mac, lendo aí esse manual? Né? O que vocês acham, pessoal? O João diz, né, o fato de todos os passos serem muito específicos para fazer apenas um sanduíche. Sim, chama atenção, parece extremamente padronizado e específico demais. Exato, né? Há muitas rotinas repetitivas, uma máquina poderia fazer exatamente a mesma coisa. Né? Muito detalhista para uma coisa simples. Não depende do intelecto para nada. Exatamente. Então, a primeira coisa que vocês veem já são características de máquina. Né? Não seria tão estranho se isso fosse para uma máquina, né, pessoal? Mas isso aqui é para alguém fazer. Pensem que é uma pessoa para fazer. Então, a primeira coisa que chama a nossa atenção, e por isso que eu falo para vocês, e vocês estão vendo eu dizendo isso a cada aula, estão vendo como é algo que vai para além da gestão física, propriamente dita, para além da máquina, do organograma. O pensamento que é proposto aqui, e isso vale para todas as metáforas, é um pensamento que também implica em tratar as pessoas desse jeito. Entendem? Em treinar as pessoas desse jeito. Então, se o meu modelo gerencial é de máquina, porque ele é o mais adequado ao meu negócio, eu também preciso reproduzir o meu pensamento e a minha ação de máquina no modo de lidar com as pessoas. Ou seja, como elas vão treinar, como elas vão aprender, como elas vão se relacionar, e assim por diante. Então, por quê? Porque isso aqui é um treinamento, isso aqui é um manual de treinamento, entendem? Então, primeira coisa, é por isso que a gente diz, é um modelo de pensamento gerencial que dá origem a esse manual, entendem? Antes de começar, antes de continuar, vou ler aqui o restante, né? Dá para perceber que é um processo repetitivo quando pedimos para retirar o sanduíche, geralmente eles esquecem. Né? Lembrei do filme Fome do Poder, o foco em se dar da direita para a esquerda, um processo mecanizado. Exato. Bom, primeira coisa é o que eu falei também, que vai na direção disso tudo aqui. Então percebam, é isso mesmo.
Segunda coisa, pessoal, que só confirma o que nós estamos falando. Qual é o tempo verbal que está escrito esse documento, pessoal? Vocês se lembram ainda de tempo verbal, né? É futuro, é passado, é presente, né? Qual é o tempo verbal que está sendo aplicado aqui nessa redação, pessoal? Alguém lembra disso? Aula de português básica, né? Qual é o tempo verbal empregado em um manual que visa operacionalizar um modelo de negócio baseado em máquina? Esse documento, pessoal, ele está escrito no tempo verbal imperativo. Ou seja, vejam que se trata de uma ordem. Ativa as carnes, né? Exato, então presente do imperativo, né? Salga levemente as carnes, só que não é só salga levemente, é da direita para a esquerda, da frente para o fundo, com um movimento de martelada. Remove as carnes 2 a 2, não pode ser 3 a 3 ou 1 a 1, da direita para a esquerda e assim por diante. Então, pessoal, essa é a grande comprovação de que é um pensamento como máquina. Se alguém aqui conhece programação de software, vai saber o que eu estou falando. Sabe como que você programa um software, que é uma máquina? Você escreve uma linha dando uma ordem para ela no imperativo. Se você vai, por exemplo, fazer uma macro lá para pegar um texto no Excel ou pegar um texto numa página e copiar e colar ele no Excel. Então, você vai fazer um robô para fazer essa atividade. Você vai lá e escreve assim, copia na página, cola nessa célula. Então, vejam que é literalmente, pessoal, uma linguagem de máquina que está sendo usada nesse simples manual sobre como fazer um Big Mac. Por que é uma linguagem de máquina? Porque é o modelo gerencial de máquina que é necessário para fazer a gestão dessa tarefa, ou dessa empresa, ou dessa parte da empresa, e assim por diante. Entenderam? Então, por isso que eu falo, tentem ver como as coisas se concatenam. Para existir esse manual concreto, que é um manual de treinamento baseado em uma visão de máquina, que dá uma ordem imperativa para as pessoas e se relaciona com elas como se fosse uma máquina, para existir esse caso concreto, é preciso existir um pensamento gerencial, que vai falar que aquilo é necessário. Então, isso foi decidido, pessoal, não é nessa lanchonete. Isso foi decidido lá na sede do McDonald's, lá nos Estados Unidos, que eu nem sei onde é. Então, isso foi decidido gerencialmente, para chegar se desdobrando até o chão da lanchonete que produz esse sanduíche aqui em Brasília, para que essa pessoa represente na prática esse pensamento. Entenderam? Então, esse é o modelo de máquina. O McDonald's é só um exemplo, né? A gente tem uma complexidade enorme de outras empresas que caberiam o mesmo modelo de negócio, ou o mesmo modelo de análise organizacional, ou o mesmo modelo de pensamento gerencial, né? Peguem uma empresa de segurança de valores, por exemplo, aquelas que transportam malote de dinheiro aí, por exemplo, podem ter certeza que com as coisas do negócio de segurança de valores, o pensamento gerencial é, entre aspas, o mesmo. O manual lá vai ser sobre como levar um malote de dinheiro, mas vai reproduzir os mesmos tipos de instrução, né? A mesma linguagem, a mesma rotina esperada, o mesmo resultado padronizado esperado, não em termos de conteúdo, mas de forma. Entendem, pessoal? Então, isso é o modelo gerencial da máquina, né? Que o Morgan propõe e que vem lá da teoria clássica da administração. Então, como eu falei, vai ser eficiente em quais tipos de negócio, né? Tarefas em que seja uma tarefa simples porque ela é simples propriamente dita, ou porque uma tarefa é muito complexa que você consegue dividir em tarefas mais simples. Então, quando você tem essa situação de conseguir simplificar, que são tarefas simples de serem feitas, o modelo gerencial da máquina é melhor.
seja, vai lá e faça, né? Desse modo. Tarefas complexas, como, por exemplo, criar uma propaganda, né? Criar uma arte, criar uma roupa, criar uma música. Esse modelo de negócio não vai se aplicar muito bem. Por quê? Porque são tarefas demais de complexas. Por outro lado, se você tem um modelo de negócio, um negócio que exige tarefas mais simples, como eu falei aqui, né? Por exemplo, uma fábrica, que a pessoa tem que só jogar uma lenha dentro de um carvão e tal, a rotina burocrática do modelo de máquina é ideal, ele funciona, né? Organizações que trabalham com ambiente estável, né? Então, ou seja, vivenciam poucas mudanças, seja no seu ambiente interno ou externo, né? Então, relação com o governo muda pouco, não depende muito do mercado, né? Os insumos geralmente variam um pouco de preço, né? Então, qual, por exemplo? Peguem um exército, por exemplo, né? Para o exército, tanto faz, entre aspas, porque, claro, o dólar impacta todo mundo, mas impacta de modo diferente. O impacto que tem no exército a variação do dólar é mínimo. Se você compara, por exemplo, com uma ação com uma empresa que tem ação na bolsa, né? Então, modelos de negócio que funcionam em ambientes estáveis vão funcionar melhor com o modelo gerencial baseado em máquina. A Brenda fala que esses processos não exploram ou dão margem para a criatividade das pessoas. Exato, né? E veja, às vezes elas vão estar em tarefas que não vão exigir delas isso, entende, Brenda? Também. Como eu falei, imagina lá numa fábrica onde você tem uma área, né? A fábrica da Ambev, por exemplo, de cerveja, tem lá o que se chama de caldeira, né? Que é um lugar que vai esquentar o líquido, misturar, tal. Essa caldeira é alimentada por fogo, né? E tem alguém ali que precisa alimentar essa caldeira colocando lenha ali. Então, é uma tarefa que precisa ser feita e realmente a pessoa, em geral, não vai ser demandada por criatividade, né? O que ela precisa ter, mas ela não vai ter criatividade. O que, por outro lado, ela precisa ter é saúde para desempenhar essa tarefa. Então, tem que pensar em como ela pode alimentar essa caldeira de um modo que não comprometa fisicamente aquela pessoa, que não comprometa mentalmente e assim por diante, né? Tentar dar bem-estar para ela nessa tarefa. Mas a tarefa em si não vai exigir dela ações mais complexas, né? Então, nesses casos, realmente, o modelo gerencial baseado em máquina tende a dar melhor resultado, né? Ambientes em que se espera sempre o mesmo resultado, por exemplo, o Big Mac, né? E, como eu falei para vocês, que tem também uma repercussão sobre como se enxerga as pessoas nesse ambiente, né? Como as pessoas vão se relacionar e assim por diante, que é a visão de homem-máquina, obediente e assim por diante, tá? As desvantagens desse tipo de modelo de negócio, né, é quando você aplica ele em lugares onde ele não é aplicável, né? Por quê? Porque é um tipo de modelo de negócio que não favorece flexibilidade, por exemplo. Então, em geral, organizações que são baseadas em um modelo de negócio baseado em máquina, né, ou seja, uma visão de análise organizacional, de modelo gerencial, e de que a organização vai reproduzir comportamentos de uma máquina, naturalmente ela vai ter rotina, resultado, padrão, e, por outro lado, naturalmente, um dos vieses dessas escolhas de gerentes, né, ou dessa escolha gerencial, é você tornar a organização menos flexível. Eu não diria nem inflexível, tá? Mas muito menos flexível, né? Por quê? Porque ela tem uma estrutura grande, ela vai ter uma estrutura muito hierarquizada, a comunicação em geral vai fluir mais devagar, porque são muitos níveis que a informação tem que passar, né? Uma mudança, quando acontece em um setor, demora muito para chegar nos outros. Então, é uma organização necessariamente menos flexível, eu diria, né? Ou seja, ela não permite a organização fazer mudanças, ter flexibilidade. É um tipo de modelo de negócio que pode incorrer em burocratização, como eu falei. Não é questão de ter burocracia, porque burocracia é necessário e tem que ter em tudo que é organização formal, mas como você tem no pensamento de máquina uma burocracia que já é natural, né? Ou seja, como se espera a criação de rotinas, de padrões, é natural que a burocracia ali seja maior, são organizações que vão estar mais sujeitas a processos de burocratização, né? Ou seja, parte pejorativa da burocracia, né? Em geral, se também mal administrada, pode levar à mecanização das relações, mecanização da relação das pessoas com elas mesmas ou com colegas e assim por diante,
né? Isso pode levar, sim, a cenários de adoecimento, se for excessivo, né? Eu sempre lembro aqui do exemplo de um trabalho de assessoria que eu dei para uma empresa privada aqui de Brasília, há muito tempo atrás, acho que eu era aluno de mestrado ainda, ou de doutorado, não sei, e era uma empresa de fábrica de software, né? Eles chamam isso, era uma empresa de programação de software, e lá dentro da empresa de programação de software tem um setor que se chama fábrica, que é onde eles produzem o software, onde os programadores trabalham para fazer o software, o nome do setor é fábrica, né? E a coisa lá estava tão rotinizada e mecanizada, para vocês terem uma ideia, que o programador lá, o dono da empresa, fez um programa que o programador, tipo, a hora que entrava na cadeira dele, ele tinha que falar, entrei, soltar o relógio ali no programa. A hora que ele saía para ir no banheiro, ele tinha que pausar o relógio. Quando ele voltava, ele tinha que soltar o relógio. Então, tempos e movimentos do Taylor, agora, 2018, sei lá, né? Recentemente foi isso. Então, o que é isso? Ali ele começou a ter problema porque a mecanização estava muito alta, as pessoas estavam literalmente fazendo controle no relógio, o horário que ia no banheiro, né? Então, isso estava causando mal-estar, enfim, tinha que flexibilizar. Típico, como eu falei, de uma organização vista como máquina, né? Então, por serem pouco flexíveis, também não são planejadas para inovação, né? Não que elas não possam inovar, então, naturalmente, elas inovam, né? Mas é um ritmo de inovação bem mais lento se você compara com outros ramos de negócio, como, por exemplo, de tecnologia, né? Então, são empresas que, sim, fazem inovação, então não é que elas ficavam literalmente paradas no tempo, mas uma inovação em ritmo burocrático, né? Uma inovação assim que necessária, não, é como está escrito ali, elas não são planejadas para isso, né? Ou seja, há um planejamento de longo prazo, de 10 anos, para que a gente inove. Não, em geral, são organizações que vão respondendo à inovação de modo reativo. Chegou a necessidade, aí eu movimento toda a burocracia para inovar. Isso não está no meu DNA, né? Alguns problemas que podem causar, né, a questão de mecanização dos empregados é falta de comprometimento, saúde, enfim, são desvantagens desse modelo de negócio, tá, pessoal? Baseado em máquina, que é sempre importante saber, tem vantagem e também tem desvantagem, tá? Pessoal, então, resumidamente, esse é o modelo de negócio, né? Como eu falei, modelo de análise organizacional das metáforas do Morgan baseadas na ideia da máquina, tá? Nós vamos, a partir de agora, avançar nas outras metáforas e vocês vão ver que esse é um conteúdo que vocês só vão conseguir entender melhor ele na medida em que a gente vai avançando, porque vocês vão comparar uma metáfora com outra, ver quando uma é aplicável, a outra não é, quando dá para usar uma, quando não dá para usar outra. Vocês vão ver que, na verdade, dentro de uma empresa pode ter várias metáforas ali dentro, então não significa que uma seja só máquina, só organismo, só cérebro, só cultura, não é isso, né? Então, vocês vão ver que hoje muita coisa que a gente falou e discutiu aqui vai se complementar conforme a gente avançar no capítulo, tá? No livro. Mas essa é a introdução do livro. Como eu falei, a principal parte, além do conteúdo que está escrito, tá? E que vocês devem ler e conhecer, é entender aquilo que eu falei lá no começo da aula, tá? Ou seja, entender que é uma proposta gerencial de negócio, portanto, está no plano da gestão, não se pretende operar, é um modo de pensar a empresa que está sendo oferecido pelo Morgan, né? É um quadro teórico de pensamento gerencial que tem implicações práticas, mas ele é um quadro gerencial e que tem tudo a ver com todos os modelos teóricos que a gente viu, por exemplo, na aula do Reed. Tá? Então, cada imagem vai representar uma tendência teórica, um modelo interpretativo, seja ele clássico, ou de organismos, ou de recursos humanos, e assim por diante. Então, mais importante aqui para a gente avançar no conteúdo é vocês não perderem isso de vista, tá? Essas duas coisas para entender o conteúdo. Tudo bem, pessoal? Então, da minha parte é isso, né? Abro então aí para vocês perguntas ou questões que vocês tenham sobre esse conteúdo, senão a gente encerra. Tudo bem, então, pessoal? Tá legal. Então, bom, boa noite a todos, né? E a gente vai
se encontrar na quinta-feira, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.